Olá, meus confrades. Eu tô, é, eu tô meio sujo aqui com os meus inscritos que mandam e-mails pra mim pela demora, né? Dia 15 de maio, um inscrito mandou aqui um relato e ele duas vezes ele me pediu para que eu lesse. Chegou até a botar que estava ansioso para eu ler o relato dele e hoje eu tô cumprindo, né? Devido a várias correrias, intercorrências aqui não deu, mas uma hora dá, né? Uma hora a coisa desenrola, não fica para sempre enrolado não, uma hora a gente desenrola. Eu vou estar tentando, por exemplo, eu vou fazer esse conteúdo aqui e publico, não sei quantos minutos vai dar. Depois eu faço outro, talvez vai sair alguns conteúdos aí de tamanho menor, porque eu vou por etapas. Por exemplo, eu estou com alguns depoimentos dos inscritos aqui com temática diferente. Então, às vezes vai ficar aquele conteúdo de 30 minutos, 40 minutos, nessa média. Eu falo porque eu, em vista do que eu costumo fazer aqui, conteúdos longos, né? Eu no começo, quando eu me lembro quando eu comecei fazer conteúdo aqui no YouTube, eu fui um dos produtores de conteúdo mais odiado, porque eu fazia conteúdos. E assim, o longo era isso aqui, era 40 minutos, uma hora. Mas era reclamação, reclamação. Não, faz conteúdo aí se é uma hora, faz dois de 30. Eu até hoje me pergunto assim, é igual, por exemplo, eu já vi isso aqui em um WhatsApp. A pessoa grava um áudio e bota num grupo um áudio de 5 minutos e publica. Aí tem gente que vai lá e diz assim: poxa, para que fazer esse áudio de 5 minutos? Não era melhor? Vai fazendo pequenos áudios de 30 segundos, no máximo um minuto e vai mandando. Aí eu pergunto: qual é a diferença da pessoa mandar um áudio de 5 minutos e 5 áudios de um minuto? Eu acho mais prático fazer logo um de 5, de 10, faz um todinho e manda. Principalmente em grupo. O que acontece? Se manda vários pequenos áudios, aí outras pessoas vão inserindo foto, posts, manda mensagem de texto e o WhatsApp ele não é que nem o Telegram. O Telegram, você clicou lá, ele vai. Quantos áudios tiver, ele vai percorrendo ali, tocando tudinho, né? Já o WhatsApp não. Se não tiver na sequência, ele não continua. Aí você tem que estar voltando lá. Às vezes, se eu estou aqui fazendo alguma coisa, eu tenho que parar para estar dando play. Então, quando se coloca o áudio logo grande, todo de uma vez, escuta todinho, sem nenhuma outra interferência, né? Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que esse tipo de exigência, isso aqui no caso do canal não é mais a queixa, né? Eu percebi que o público se adaptou. Quase todos aqui já se adaptaram a esse estilo meu aqui. Mas vamos pegar lá atrás e o que eu falei dos grupos de WhatsApp. E até no PV. Tem gente que é abusado que até no PV faz essa exigência. Eu tenho para mim que isso aí é a pessoa que tem prazer em exercer controle sobre o outro. Então ele sabe que mandar, usando o exemplo aí, né? Ele sabe que mandar 5 áudios de um minuto é a mesma coisa de mandar um áudio de 5 minutos. Mas aí ele quer controlar o outro. Aí é umas coisinhas bem sutis. Isso aí é onde ocorrem os testes. A vítima nem percebe ela já está sendo manipulada, ela já tá tendo uma força sobre ela ali a fim de exercer controle. E aí, se a pessoa vai cedendo, né? Vai cedendo, o abusador, o manipulador, ele já vai entendendo, ele vai pegando essas respostas e assimilando isso, né? Ah, eu falei que era para fazer, agora ele está me obedecendo, né? Eu falei que não era para fazer mais áudio de 5 minutos, é para fazer 5 de um minuto e está obedecendo. Eu falei que eu não quero assim, eu quero desse outro jeito e está fazendo. E é assim que a pessoa vai dominando o outro, né? Por isso que tem coisas que não é bom. Eu, na verdade, eu no começo, assim, pela minha inexperiência, eu fazia aqueles vídeos de 30 minutos, 40 minutos super resumidos. Quer dizer, não falava tudo que eu queria falar. Aí depois eu comecei a ficar, não quer saber, foi o que assim, eu comecei a pensar comigo, poxa, o canal, foi eu que abri o canal. Ninguém é obrigado a assistir, assiste quem quiser, quem tiver afim. Assim sou eu abro o canal de qualquer pessoa no YouTube, eu assisto se me der vontade, se eu achar interessante. Seja conteúdo, desde o conteúdo pequeno ao conteúdo grande, né? Então, mas assim, aqui no YouTube eu consegui resolver isso, né? Eu acho que hoje, acho não, quando eu coloco um conteúdo de 30 minutos, 40 minutos, sempre vem, poxa, eu pensei que era de 2 horas. Aqui e acolá aparece
Algum inscrito aí falando, né? Poxa, eu fiquei todo alegre pensando que era de 2 horas e não é, só 30 minutos. Por que você não gravou de 2 horas? Então, eu acho que eu construí esse público. Eu conquistei esse público e está aí, né? Mas vamos lá. O inscrito aqui, né? Feita aí a. Olha, eu não li antes, tá? Então eu vou. O que será surpresa para vocês é para mim também aqui. Eu vou ler de primeiro aqui, né? E é aquele esquema. Aqui já teve inscrito também que já veio me pedir ler todo, né? Não fica comentando, mas aí o que eu posso ler todinho, mas se eu ler todinho quando eu chegar no final, é igual quando eu estou ouvindo o áudio de vocês aqui, de muitos inscritos. Se eu estou escutando aqui, aí veio uma ideia na cabeça. Se eu não pausar o vídeo naquele momento e falar o que eu estou com a ideia na cabeça, eu perco aquele raciocínio. Se eu ficar assim, não, deixa eu terminar de ouvir esse áudio. Às vezes o áudio é 20 minutos. Quando eu terminar, eu não lembro mais o que foi que eu tinha para falar lá. Quando estava lá no minuto 5, no minuto 6. Não lembro. Então eu acho mais interessante ir fazendo essas pausas e falando, que aí não perde nada, né? Eu não perco nenhum raciocínio. Deixa eu colocar aqui essa tela maior para a letra. Pronto, vai ficar uma telona bem grande, que eu estou bem distante da tela aqui. Então tá aqui, eu não vou revelar o nome, né? O Tímido, é o título do relato aqui do escrito. Oi, Vitor, queria contar um pouco de mim e quem sabe você puder me ajudar. Os caras, confrades aí do canal que puder me dar umas dicas, eu também agradeço. É o seguinte, tenho 23 anos, sou de família pobre, tenho 5 irmãos. Meu pai é um cachaceiro, alcoólatra. Eu sou o terceiro mais velho dos irmãos. Mas meu problema, sabe o que é, Vitor? É a timidez extrema e baixa autoestima. Eu não tenho confiança em mim mesmo. Sou muito tímido, não consigo interagir com estranhos. Tenho muita vergonha de conversar. Não tenho amigos, só colegas assim superficiais. Sou feio, magro, medroso e pobre. Tô dizendo isso do fundo do meu coração, cara. Já era para me ter me desenvolvido mais. Pessoal, eu tô. Pera aí, eu tava tentando. Não vai ter o que fazer aqui, não. Eu tava tentando puxar assim a tela. Tá parecendo como se estivesse cortando, mas não tá, não. Mas por causa de minha timidez e falta de confiança, já desisti. E um curso. Já desisti. E um curso técnico e uma faculdade por não saber interagir e ter medo de apresentação em público. E vergonha extrema, sabe? Não consigo nem me expressar por escrita direito. Eu já pensei em procurar um psicólogo, mas até vergonha disso eu tenho. Quando preciso falar algo sério, começo a gaguejar e tremer. Não sei me expressar com clareza. Eu não gosto de me vitimizar, mas é o que sinto, sabe? Eu sinto em você uma pessoa muito sincera para desabafar. Pessoal, ele botou até umas figurinhas, assim, uns emoticons de choro aqui. Mas eu não consigo falar direito. Começo a gaguejar, falar errado, parece que é uma fobia, sabe? Eu queria interagir, me expressar melhor, mas não consigo. Me sinto um covarde, um fraco. Às vezes, não tenho nem vontade de viver mais. Já tive muitos planos e projetos, mas todos ficaram pelo caminho. Eu desisti. Me falta coragem, sabedoria. Queria ser extrovertido, me expressar bem, mas sempre que tento, não me sinto bem. Acho que minha infância que me deixou assim reprimido. Meu pai às vezes batia na minha mãe, meus irmãos brigavam muito, minha infância foi muito turbulenta. E eu acho que fiquei sequelado com essas coisas que vivi no passado, e isso está refletindo na minha vida agora. Ô Vitor, eu peço paciência, sei que você também tem seus problemas e só agora juntei coragem para escrevê-lo. Você teve uma infância parecida com a minha e hoje é bem de vida. E queria me inspirar em você para eu também conseguir. Depois eu te conto mais sobre minha vida. A princípio, eu só quero desabafar o que estou sentindo agora. Tem dias que eu nem consigo levantar da cama para trabalhar. Sou de Goiás, trabalho como cobrador de ônibus. Outro dia te conto mais sobre minha vida. Eu quero
Agora, meu amigo Vitor, só uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para mim continuar vivendo uma vida satisfatória. Você deve estar pensando que sou um cara depressivo e talvez eu esteja nesse rumo, mas até agora nunca pensei em suicídio. Acho que nem tenho coragem para isso. Eu queria ter uma vida melhor, mas a falta de ânimo e a preguiça às vezes me corrói. Às vezes fico refletindo sobre minha vida, seria melhor eu nem ter nascido se era para ter uma vida dessas. Eu só vejo pessimismo nesse mundo, não encontro satisfação genuína. Rapaz, eu tô até com vergonha de estar escrevendo isso. Talvez eu nem vi isso, mas no fundo quero desabafar mesmo, quero lavar meu coração, tirar um pouco de peso da minha vida. Uma vez você disse que desabafar e contar nossos problemas era algo bom, mas eu nunca me abri com ninguém, sou muito tímido para isso. Nem com minha mãe, nem com meus colegas eu gosto de falar dos meus problemas, guardo tudo para mim. Esses conteúdos Red Pills me ajudaram muito, mas também me deixou mais pessimista ainda. Eu tinha sonhos, queria ter uma família, ter filhos, uma mulher que amo, mas vejo que isso hoje em dia também não dá. Não sei o que vai ser do meu futuro. Sinto muita vontade de chorar. Às vezes eu queria ser mulher, cara, para ter uma vida mais fácil. Tô cansado dessa vida, dessa existência. Sei que tem muita gente pior do que eu, mas isso não me anima não. Eu não acredito em Deus mais, ó. Perdi a fé nesse mundo, só vejo caos e tendência a piorar. Pessoal, eu percebi o seguinte, ele me mandou 2 e-mails. Aí, um dia que eu abri aqui, eu vi que tava praticamente era a mesma coisa. Eu digo, acho que ele tornou mandar, talvez ele pensou que eu não vi e mandou de novo, né? Mas acho que ele fez um acréscimo, porque vocês podem observar que ele chegou a concluir o texto e depois segue bastante o texto aqui, né? Sobre mulher, já tentei minhas invertidas, mas me dei mal. Ainda sou virgem. Que vergonha, mas eu minto, não fico falando isso não. Nessa sociedade aprendi que temos que dissimular muito para a gente sofrer menos. Vai desculpando aí, Vitor, eu tô todo sem jeito para explicar o que sinto, mas qualquer ajuda sua é bem-vinda, meu amigo. O Lorde também é um bom conselheiro, mas eu fiquei meio desconfortável de dizer essas coisas para eles. Talvez eu ainda mande um relato para ele. A princípio, queria ver sua visão sobre minha vida. Que conselhos você tem para dar para um cara como eu? Meus problemas são esses: falta de coragem, preguiça, medo, timidez e falta de sabedoria. Mais um pouco sobre mim. Moro no Goiás, tenho 23 anos, moro com meus pais e 3 irmãos. 2 já saíram de casa, se juntaram. Tenho 4 irmãs e 2 irmãs. Só que a mais velha saiu de casa, eu era pequenino ainda. Não convivo com ela. Trabalho, sou cobrador de ônibus, já tentei estudar para concurso e desisti. Já tentei fazer faculdade e desisti. Curso técnico e desisti. Essa é a minha vida de fracasso. Me ajuda aí, mano. Uma palavra de incentivo, você e os inscritos do canal. Olha, aqui é um raro caso, assim, que eu li, eu achei que eu não ia fazer isso, né? Mas como era um desabafo, aqui não foi. Se fosse um relato, tu estivesse contando uma história, né? Com fatos, uma cronologia, e geralmente eu vou interrompendo e vou assim, colocando meus feedbacks, né? Mas aqui foi assim, você fez um desabafo da alma, né? Você colocou toda a parte assim sentimental. Então eu preferi ir até o fim. Ir até o fim. Olha, aqui eu vou me colocar um pouquinho na figura de um terapeuta, né? Apesar que eu não tenho uma formação, né? Apropriada. Aqui é uma situação bem delicada, essa sua. Mas vamos lá. Aqui eu vou tentar fazer uma força-tarefa para ti. Eu vou dar o primeiro passo. Aliás, você deu o primeiro passo, né? Você deu o primeiro passo. Eu acredito que diante da tua timidez, você fazer um relato anônimo. Por mais que você falou o estado, tu deu uma descrição, mas ninguém sabe quem é você, nem eu não sei quem é você, né? Então, assim, penso eu que isso já foi um passo que você deu, né?
Saber que isso aqui é anônimo já te deu mais uma coragem, um ânimo, né? De conseguir externar. Talvez se fosse uma coisa assim que tinha que mostrar a cara, tinha que aparecer a voz, de repente tinha que fazer uma chamada de vídeo aqui pro canal, você jamais iria fazer. Então esse anonimato, ele tá servindo para você assim como serve para mim. Eu tenho muitas coisas que eu só tive coragem de expor aqui no canal devido ao anonimato. Esse anonimato, ele é precioso. Vocês veem que até hoje, o meu anonimato aqui, pouquíssimas vezes ele foi quebrado por acidente, assim, técnico, né? Sem querer, deu ali um flash em mim, mas eu tento preservar ao máximo. E também eu já quebrei o anonimato para pouquíssimas pessoas, né? Algumas pessoas que, assim, eu senti muito dignas, assim, da minha confiança. Longe aqui, fora aqui do canal, eu estreitei, né, os laços de amizade e também foi muito bom. De certa forma me ajudou. A gente também não, eu também não sou o 880, né? O extremismo nunca é bom. O bom é o bom senso. O bom senso, saber pesar as coisas. Então vamos lá. Eita, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar. É porque hoje eu abri o. Eu precisava pegar umas informações aqui no WhatsApp. E aí ele fica só apitando aqui no computador. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então vamos lá. O segundo passo sou eu que estou dando aqui, né? Em ler o teu depoimento, eu vou colocar já alguma coisa que eu acredite que possa lhe ajudar. E eu vou também pedir aí o apoio dos inscritos. Eu acho que as mensagens que os inscritos colocarem, eu vou deixar em aberto aqui. Você vai escreva textos. Quem se sentir mais movido e quiser mandar também um depoimento no Telegram, pode me procurar. E aí você pode falar, ó, Vitor, o rapaz que é tímido, lá eu queria deixar esse áudio aqui para ele. Aí você pode produzir aí um vídeo e botar meu áudio. Mandem os áudios de vocês, contando até a experiência, você que já passou por isso, ou você que tem uma ideia de como ajudar o confrade aqui. Mande-me, se for nos comentários aí, ele já vai ler. Se você também quiser mandar um texto, no e-mail, uma mensagem aí. Eu penso assim, o canal, eu sempre deixei o canal aberto para isso. Eu sou a pessoa que foi muito, muito ajudado aqui, muito ajudado nesse canal, em momentos difíceis, e eu acho que uma forma de eu retribuir, isso aqui que eu estou fazendo é uma forma que eu vejo de retribuir aqui, as ajudas que eu dei. Às vezes eu não vou ajudar aquela pessoa que me ajudou lá atrás, mas eu ajudo um outro que está em situação parecida, está precisando, e assim a gente vai tocando esse barco aqui, é um ponto de apoio. Olha, eu não, aqui, nada que eu falar aqui é uma verdade absoluta, igual eu falei, eu não sou um profissional da área para dar um diagnóstico, né, um parecer preciso aqui, mas eu acredito, é uma sensação, uma percepção minha, que você tem grande probabilidade de ter sintomas depressivos. Tudo que você descreveu aqui se afunila nisso. Às vezes você ainda está num processo que ainda não chegou no ápice. A depressão, às vezes, ela vai martirizando a pessoa, ela vai maltratando a pessoa com o passar até de anos. Tem gente que tem depressão que nem suspeita que tem. A pessoa fica com aqueles sentimentos, aquelas coisas ruins dentro de si, e ele não tem aquela consciência que aquilo é depressão, que aquilo é uma doença. Quando você fala que você não consegue, você começa um curso, não consegue terminar, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para estudar, é só pensamento negativo, é só desilusão, assim, não consegue ver a vida com bons olhos, não vê a vida com bons olhos, meu amigo, eu arrisco um palpite. Eu acho que se você fosse num profissional, num médico, psiquiatra ou num psicólogo, se tu for, eu te indicaria, primeiramente, você procurar uma ajuda de um psicólogo. Se pudesse ser até com formação em psicanálise, melhor ainda.
Quando você chegar lá, na primeira consulta, é a chamada anamnese. Vai ser feito ali um levantamento, um histórico, né, da sua situação, da sua história de vida. E aí, a partir ali, começa já na primeira sessão, a partir da segunda, já vai ser mais esmiuçado, você vai poder contar. Provavelmente, o profissional, ele vai... se eu, que não sou psicólogo, já tive essa sensação aqui, esse profissional também terá essa percepção e ele vai fazer uns testes. Existem questionários que o psicólogo aplica. Isso aí vai ser, se detectado na primeira consulta, faz na segunda. Se foi na segunda, faz o teste na terceira. Sempre é marcado, né? Na próxima vez no seu próximo retorno, eu vou fazer um teste. Esse teste consiste num questionário longo, um questionário dentro de uma planilha com várias alternativas. E aí, geralmente, eu digo porque já fiz esse teste mais de uma vez. Aí sempre o psicólogo diz assim: você lê a pergunta, aí praticamente as alternativas são a mesma para todas as perguntas. Igual eu falei, tem uma planilhazinha lá. Aí ela diz assim: não pense muito para marcar. Você vai marcar um xizinho lá na alternativa que você vê que encaixa para aquela pergunta. Não pense muito. É assim, você leu a pergunta, viu lá as alternativas, aqui o teu sentimento bateu primeiro, tipo assim, os seus olhos, assim, o seu pensamento foi naquilo ali primeiro, vai lá e marca. Já marca logo, porque é esse aí que vai. Se você começar a pensar muito, raciocinar muito, aí já você não vai nem dar conta de marcar. Então, assim, leu a pergunta, você achou essa daqui, você já vai lá e marca. E aí, finalizou, aí ela nem dá o resultado. Eu tô falando ela, porque mais é mulher, né? Psicólogas. Mas se for homem, é ele. Esse profissional, ele, às vezes ele examina na hora, outras vezes ele examina depois, na outra sessão. Eu já tive uma situação que foi examinado na hora. Tirou ali entre 5 e 10 minutos ali para examinar. É tipo uma pontuação, né? Ele já vai olhando, pam, pam, pam. E aí no final já fala-se. Eu acho que se você fizer esse teste, você for bem sincero, né, nas suas respostas, possivelmente vai apontar aí um possível início de depressão. Você já está no meio do caminho aí de uma depressão. E aí, acho que o primeiro passo é a psicoterapia. Fazer um acompanhamento psicoterápico. Aí é onde eu te falo, né? O que é o ruim? Porque não é muito barato, né? Não é barato. Cada sessão com um psicólogo aí tem. Hoje na internet já se paga mais barato. Na internet você acha de 100, 150. Mas presencial, um profissional dentro da sala, é na faixa de 200 a 250. Aqui na minha cidade eu conheço uma psicóloga que ela cobra 250 cada sessão. Mas você consegue pagar, nem que seja uma vez por mês, né? Faça uma sessão por mês ou duas por mês, mas inicie, não veja como um gasto. Por que eu indico o tratamento na rede particular? Porque pelo SUS é muito bagunçado, é muito curto. Eu já tentei fazer psicoterapia pelo SUS, chega lá, entre 20 e 30 minutos o tempo de atendimento, que não dá para falar quase nada. Muitas vezes é agendado, quando eu chego lá, acabo não sendo atendido, eles empurram outro paciente no lugar. Não é uma coisa assim segura. Mas eu acho que seria muito importante esse acompanhamento. Mas vamos lá, essa questão da timidez, né? Da timidez, isso aí é só um dos sintomas, né? É só um dos sintomas do que você está sentindo. E isso aí é proveniente de tudo que tu viveu. E eu não lembro se eu já falei isso aqui no canal, mas eu fui acometido desse problema. Assim como você, pessoal, aqui eu me dirijo ao inscrito que me mandou um e-mail e a todos que me ouvem aqui. Pessoal, quando eu me lembro, assim, quando eu vou pegar especialmente ali de quando eu tinha dos meus 14 anos até os 18, quando eu terminei o ensino médio. Foi ali sétima série, oitava, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Era comum os professoras passar seminário. O seminário, aqui a gente chama aqueles trabalhos de apresentação. Ir lá na frente apresentar. Olha, eu já me vi em situação. Até que no ensino fundamental, até que eu não tive muito esse problema, porque
olha o que aconteceu comigo. Aqui eu vou contar um pouquinho de mim, assim, fazendo um comparativo e tentando dizer como é que eu venci, né? Mas eu tive esse problema em parte. Eu tive colegas de aula que eu estudei com eles da primeira série até a oitava. Porque nós estudávamos numa escola municipal, aí quando eu fui para a quinta série, eu fui para uma escola estadual. E praticamente uma leva, assim, nós da mesma turma, fomos tudo para essa escola, que era aqui no mesmo bairro, sabe? E aí continuamos até a oitava série. Depois ainda teve alguns que ainda fez ensino médio dessa escola. Eu migrei para uma outra escola para fazer o ensino médio à noite. Mas aí já se espalhou mais, né? Então, naquele período ali de quinta a oitava série, eu já era nervoso, eu tinha medo de ir na frente, mas não era tanto. Não era tanto porque eu já era familiarizado, eu já tinha anos de convivência com aquela galerinha ali, aqueles meninos, né? Então eu não ficava com muita vergonha de ir lá na frente. Eita, mas quando eu fui para outra escola e me vi numa sala com 55 alunos, 55 era 56, acho que era 56 se eu não me engano, alunos de várias outras escolas que se matricularam no ensino médio ali. Eu acho que nessa turma se tinha uns três ali que eu já conhecia, era muito assim, que vieram junto comigo e nem sentava perto de mim, não conhecia ninguém na sala, assim, sabe? E aí lá vem aquela professora de história, de geografia, de artes, mandar fazer a apresentação de seminário. Eu lembro de uma vez, assim, no começo do ano, primeiro ano do ensino médio, eu já ali com meus 15, eu tinha 15 anos na época, e era assim, ela distribuiu os temas, e aí cada aluno tinha que apresentar uma parte lá, do assunto que ela distribuiu. E olha, eu tinha lido, eu tinha me preparado, eu tinha ensaiado. Pessoal, quando eu cheguei lá na frente, eu não dei conta de apresentar. Eu sinto até vergonha de falar isso aqui. Eu comecei a me tremer todinho lá na frente. Me tremer assim na camisa, a camisa ficar tremendo, a calça assim. E eu não dei conta, eu fiquei travado lá na frente, me tremendo todo assim, tremendo, tremendo. E não conseguia falar, não conseguia falar. E foi a professora, na época, nunca mais eu vi aquela mulher. Eu lembro que ela era uma mãe solteira, uma mulher de 28 anos. Ela tinha um nome não muito bonitinho. Hoje eu vou falar o nome dela aqui, o nome verdadeiro, porque eu não sei nem do paradeiro dessa mulher. Certeza ela não mora mais aqui, que eu nunca mais vi falar dela. O nome dela era Valdelice. Valdelice, eu tive uma professora de geografia com esse nome, lá no ensino médio. E ela era até uma professora boa, assim, uma excelente conselheira. Ela usava o exemplo dela, né? Que ela virou. Ela foi um caso atípico de uma mulher que engravidou nova. Um dia ela contou a história da vida dela. Ela disse que engravidou com 17 anos e pariu com 18, pariu uma menina e ficou rodada, mãe solteira, né? E aí ela falou, um dia ela colocou, né, que o que que ela poderia fazer, né? Ficar parindo, cair na vida, né? Não, ela preferiu, ela foi trabalhar e foi estudar. Ela meteu a cara e foi estudar, foi tentar vestibular e se formou e ali já era professora, junto, e assim, mesmo tendo a filha dela, né? Certamente deve ter tido um apoio da família para ajudar a criar. Ela disse que essa filha foi de um namorado que ela teve, o namorado pulou fora, enfim. Mas assim, ela foi até compreensiva, acho que ela ficou com pena de mim, que ela foi lá, ela levantou, ela tava tipo, ela saiu ali da mesa onde ela tava, né? E ficou mais ao meio, assim, da sala para assistir a apresentação. E ela, quando me viu, acho que ela foi pensando que eu ia passar mal, e ela levantou, assim, pegou no meu braço, ela, não, vai te sentar ali, senta lá, daqui a pouco eu converso com você, senta lá, você não tá preparado para apresentar hoje, não. E aí ela já chamou o outro, né? E eu vi os outros meninos e as outras meninas apresentando normal, sabe? Às vezes só lia, né? Levava aquele papel, lia, mas não tava tremendo, não via aquele desgaste, né? E. Oh, que vergonha, sabe? Que vergonha. Aí foi. Por que que eu me solidarizo com esse rapaz? A gente fica com esse sentimento, porque eu fiquei assim. Eu numa carga de adrenalina grande, assim, de nervosismo ali. E eu pensando assim, e eu só ficava com a pergunta na minha cabeça, por que que eu sou assim? Eu tô vendo todos os meus colegas ir na frente apresentar o trabalho deles, tranquilo, normal, e por que que eu tô desse jeito? Por que que eu não consegui? Eu ficava cheio de interrogações na minha cabeça, né? Depois eu conversei, daí, pô, tipo assim, depois que tudo se encerrou ali, a professora me chamou e disse assim, olha, eu vou fazer diferente contigo, tu faz uma pesquisa, tá? Faz uma pesquisa sobre esse assunto
prepara um trabalho, assim, tipo uma parte escrita e me entrega. Pessoal, ela me dispensou da parte da apresentação do trabalho. Olha, e eu falo aqui para vocês, essa não foi a única vez. Essa não foi a única vez. Aí, como foi que, infelizmente, esta solução que veio para mim, a forma como eu quebrei esse gelo, talvez não vai servir para o rapaz aqui, que ele parece que ele já até falou aqui que ele não acredita mais em Deus, parece que não é de igreja, né? Mas na época eu era adventista. Eu era adventista e aí coincidente com essa época, eu comecei a receber convites para ir ao púlpito da igreja. Eu lembro que as primeiras chamadas minhas ao púlpito era para ler na igreja adventista, tem a chamada carta missionária. Todo sábado, se você for um culto, dia de sábado, na igreja adventista, funciona assim ali, né? Tem a inicial, né? Tem a inicial ali do culto, que é os louvores, né? Tem ali cerca de 15 a 20 minutos de louvor, aí alguém faz a oração. Sempre vai duas ou três pessoas, a plataforma do púlpito ali. Aí uma pessoa faz o louvor, uma pessoa faz a oração, pelo menos na congregação, eu frequentava mais uma congregação de bairro, menor, né? Tinha a pessoa que fazia a oração e tinha a terceira pessoa que fazia a leitura da carta missionária. Só que eles sempre pediam para a carta missionária não ser lida, mas ser contada. É pegar o microfone e contar. E ei pessoal, quando vinham me pedir, olha, você vai lá na frente, você vai passar a carta missionária. Você vai passar a carta missionária. Aí pensa assim, eu não, lá diante do público, todo da igreja. Mas aí, o que eu tinha a meu favor ali? Porque tinha um púlpito assim de madeira, tinha um móvel ali de madeira que eu ficava atrás daquilo ali, sabe? Eu ficava atrás daquilo ali, aí as pessoas só viam aqui do meu peitoral para cima. Inclusive era bem alto, assim, eu botava a Bíblia, botava a carta missionária ali, e aí, às vezes dava até de apoiar o braço, às vezes eu me encostava, apoiava assim o braço e firmava o microfone aqui, né? Pessoal, frio na barriga, muito frio na barriga, as mãos geladas, as mãos, os pés gelados, e me tremendo todinho. Eu já sou trêmulo, é porque aqui, se diferente do que eu faço, eu gravasse vídeos aqui mostrando minha cara, eu era capaz de pegar uma folha aqui, um papel A4, e segurar aqui, vocês iam ver o papel tremendo na minha mão. Eu quando vou beber, pessoas que já me viram bebendo água, quando eu bebo água, meus lábios tremem também. Antes eu achava que eu tinha uma doença, mas depois eu descobri que era hereditário. Meu pai é do mesmo jeito. Meu pai é todo trêmulo, a mão dele, os lábios. Então isso aqui é herança. Herança genética. Herdei do velho lá, né? Minha irmã já não teve isso. Minha irmã não treme. Ela não teve isso aí. Então, de onde veio essa tremedeira em mim? Do meu pai. Já teve gente. Eu ainda pretendo um dia passar por um médico neurologista. Eu quero passar por um neurologista e descobrir o que é a razão, né? Então, dessa tremedeira em mim. Mas o que eu fiz? Eu aceitei o desafio de ir ao púlpito da igreja. Olha, às vezes eu estava lendo, eu segurava o microfone. A mesma coisa que aconteceu com esse rapaz acontecia comigo. Eu gaguejava demais, eu me perdia na leitura. E tremendo, o braço tremendo, assim, ó, segurando o microfone. Parecia que eu estava num lugar gelado, assim, muito frio, sabe? E tremendo. Aí acho que as pessoas não percebiam muito, assim, porque como eu estava atrás, a roupa, né? Mas, assim, eu acho que a parte positiva foi eu não ter desistido. Porque eu poderia muito bem ter dito assim, olha, eu me tremo, eu fico nervoso, não quero. Não, eu encarei aquilo, mesmo tremendo. Mesmo tremendo, nos cultos de sábado eu ia. Sempre que me dava uma carta missionária eu ia. Tinha vez que eu ia para fazer a oração, eu ia para fazer a introdução. Eu nunca fui bom foi de cantar. Os louvores eu nunca peguei. Ó, o louvor deixa para quem sabe. Porque eu não sirvo para cantar. Eu não achava que minha voz era bonita para cantar, né? Mas ao que fosse falando, né, a oratória, eu encarei. E aqui eu lhes digo que com essa prática, e não demorou muito não demorou muito. Talvez ali durante um ano, eu acho que um ano no máximo,
com muitas idas ali à frente, participando. Depois começaram a vir os convites para pregar, para que eu começasse a pregar. E resultado, de tanto eu praticar, eu venci esse medo, essa timidez de falar. Aqui eu estou relatando do falar em público. Então, como foi que eu quebrei o nervosismo e o medo de falar em público? Falando em público. Tipo assim, eu encarei, eu mesmo com medo, mesmo me tremendo, mesmo passando vergonha lá na frente. Todo mundo, às vezes, as pessoas percebiam que eu estava me tremendo ali na frente, mas eu digo, eu vou. E aí foi indo, eu cheguei num nível que eu não tremi, assim, eu tremi assim, é uma tremedeira, mas nada se compara quando eu estou nervoso, né? Não se compara se eu estou nervoso. É uma tremedeira que só se a pessoa estiver muito perto de mim para perceber. Então eu já me familiarizei. Para mim já era normal chegar no púlpito. E aí eu comecei a pregar, eu pregava sermões. Eu comecei até a fazer trabalho missionário na igreja de dar estudos da Bíblia para outras pessoas. Eu tinha minha dupla missionária. Depois eu comecei a pegar funções dentro da igreja. E aí aquilo que eu desenvolvi na igreja serviu na escola. Serviu na escola. Eu lembro que quando, sei lá, eu já estava ali sei lá, meados do segundo ano no ensino médio, terceiro ano, depois entrei no curso de graduação, naquelas disciplinas pedagógicas, sempre tinha seminários para apresentar, assim, era tranquilo, tranquilo, eu ia lá na frente sem medo, sem nenhum medo. Outro medo, outra situação também constrangedora, aqui eu acho que o caso mais grave foi esse, falar em público. Só para fechar aqui o falar em público, eu me lembro que quando eu apresentei meu TCC, depois eu fui elogiado quando terminou, porque muitos colegas, olha, eu tive gente da minha sala que gaguejou, que tremeu, que chorou, teve pessoas que choraram lá na hora da apresentação, de tanto nervosismo, porque elas não tinham esse hábito. E eu, quando peguei o microfone, mas menino, pensa numa pessoa que ficou à vontade, eu fiquei foi de frente pro público, com o microfone aqui, eu já tinha lido bem o texto, então assim, eu falei de base do que eu compreendia tudo, né? E eu praticamente dei uma aula, tanto que teve pessoas, porque no dia da apresentação do TCC, é comum que as famílias vão, né? Por exemplo, na minha apresentação, a minha irmã foi, duas primas minhas foram assistir lá no auditório da universidade a apresentação. Ele nem foi filmado, né? Fosse hoje em dia, com as facilidades aí de celulares, câmeras, né? Teria até guardado esse registro da minha apresentação. Então teve gente que falou, nossa, mas nossa, foi excelente a tua apresentação. Eu lembro que eu tirei 9,5 meu TCC. Eu não sei por que raios aquele professor não deu 10 logo, né? Me deu 9,5 no meu TCC. E muita gente elogiou a apresentação porque eu falei de boa, assim, eu estava bem tranquilo. E falou, não, enquanto teus outros colegas, a gente percebia o nervosismo, né, lá na hora de falar, você estava tão descontraído, assim, parece que estava conversando, assim, interagindo com o público. Tanto que eu praticamente interagi. Eu me lembro mais ou menos assim. Eu lembro que o meu TCC de matemática foi eu e a Mariana, né, minha amiga Mariana, que fizemos. Foi falando sobre o Teorema de Pitágoras. Eu nem era esse tema que eu queria ter tratado, né, mas o orientador praticamente designou o tema e tivemos que seguir. Eu lembro que lá na hora, primeiro a Mariana falou, depois fui eu. A Mariana nem olhava para o público, ficou só lendo, nervosa, falando baixo no microfone. Eu falei, aí eu mostrando, tava os slides, né? E eu olhava assim para o público. Eu digo, vocês devem estar até se perguntando, né? Mas por que, Vitor, que tu colocou essas equações aí para. Você está fazendo um trabalho um TCC, né? Um TCC de nível superior e colocar umas continhas dessa aqui? Não, mas eu falei, eu estou colocando porque quando se estiver lá na sala de aula, mas assim foi bem despojado assim a minha fala, né? Então eu devo isso eis aqui um ponto positivo assim que me ajudou. Foi uma oportunidade que eu tive. Mas qualquer que seja a oportunidade, a gente tem que encarar. E por que eu estou frisando esse ponto aqui? Porque é o que eu vi no caso seu aqui, o rapaz aqui, né? Porque quando você relata uma série de coisas que você quer vencer aquilo, você quer se superar naquilo, aí você desiste.
Aí você para e você se nutre daqueles pensamentos de fracasso, de que não vai dar conta, não vou conseguir. Ora, se eu não tivesse, né, ido lá com todos os medos, com toda a tremedeira, com todo o nervosismo, se eu não tivesse encarado, eu não tinha conseguido. Eu estava até hoje do mesmo jeito. E aí você vê que foi toda uma evolução. Fiz minha graduação, depois fui. E olha, assim como você também, eu vim da desestrutura familiar e da pobreza. Não preciso repetir aqui, né? Quem você, tanto, e a grande maioria que segue aqui já conhece a minha história, de onde eu vim. E não foi fácil, mas é uma coisa assim, é um desafio. É um desafio. A gente desembarca nesse mundo aqui e tem gente que nasce em berço de ouro, né? Mas acho que é a minoria, porque a maioria vem com um desafio de tentar vencer, de tentar superar. Mas outros pontos aqui também que eu era muito nervoso é chegar em mulher, falar com o patrão. Pensa assim, eu no local de serviço, eu fosse pedir qualquer coisa para um patrão meu. Ficava nervoso, a língua chega. É o nervoso tão grande que a língua ficava dormente, sabe? A língua adormecia, a boca ficava seca. Acho que eu ficava da cor de um melão, talvez, né? Amarelo, pálido, né? De tanto. Eu acho não, eu tenho quase certeza que as fontes desse medo, dessa insegurança, tudo isso aí são sequelas. Você falou aí, as sequelas, geralmente pessoas que cresceram, se desenvolveram em ambientes violentos, ambiente de violência, violência física e psicológica, de pobreza, de negligência, pessoas que não tiveram amor, não foram amadas. A criança, né, a criança ou adolescente que não foi amado no seio familiar, às vezes tem a família, mas não é amado. Não existe o afeto, não existe o carinho, não existe o acolhimento. E aí se soma um monte de coisa. O que vai resultar na pessoa? É isso. É medo, insegurança, traumas. E aí a pessoa ela não tem força, ela não consegue. Pode olhar que um menino e uma menina que é criado num ambiente oposto a esse que eu descrevi, onde houve amor, onde houve toda a parte positiva, mas também a disciplina, houve a dignidade. O que é a dignidade? Se alimentou, se vestiu, teve tudo aquilo que um ser humano precisa para viver bem. Esta pessoa, você pode ver que o desempenho dela na escola é melhor. Olha, mais um detalhe aqui. Pessoal, eu lembro quando eu estudava especialmente o ensino médio, também no curso de graduação na matemática. Não sei se não era bem uma inveja, sabe? Aquela inveja, mas era assim uma dúvida, uma grande dúvida que pairava na minha mente, porque às vezes eu assistia explicações dos meus professores, principalmente na área de cálculos, matemática, física, química. Eu tinha colegas de turma que o professor explicava uma vez, ele já entendia tudo, ele já podia botar 10 contas daquela merminha ali, ou até mais difícil, que ele destrinchava tudinho, resolvia tudinho, às vezes ainda botava o professor numa saia justa, sabe? Aí vocês podem dizer assim, não, Vitor, mas é porque esse aluno aí ele teve uma boa base, ele estudou na escola. Não, numa escola particular, não. Muitos deles vieram já estudando comigo, anos e anos e anos na escola pública. Eu acompanhei durante um longo período, às vezes, ou se não acompanhou, mas fulano, tu estudou aonde? Na escola pública. Todos oriundos da escola pública, que tem suas mazelas, que tem tanta coisa, assim, o ensino não é um ensino de fato ali de qualidade, um compromisso. Eu não sei nos estados em que vocês moram, mas aqui no que eu moro, as escolas do estado, na minha época, era muito difícil ter um quarto horário. A gente tem um quarto horário, um quinto horário, quase todo dia ia embora depois do recreio. Dava o recreio e ia embora, tanto que era chacota, sabe? Aqui eu me lembro, eu tive uma escola que eu estudei aqui, que eu estudei 6 meses de manhã, primeiro ano do ensino médio eu fiz 6 meses pela manhã, que a gente tinha até o último horário. Aí tinha uns professores que falavam, se você estiver achando aqui muito pesado, vai para a escola tal, vai para outra que lá só tem aula até 9 horas, até 9h15.
Só tem aula até 9h15. Pessoal, era incrível, assim. Depois, quando eu passei para a noite, eu peguei esse mesmo sistema. O professor não... Eu me lembro de uma professora que ela ministrava Química e Biologia. Aí, na quinta-feira, eu acho que isso foi no segundo ano do ensino médio, no nosso horário era assim, o primeiro horário era Biologia, o quarto horário era Química. Então ela entrava na sala duas vezes, ela tinha que vir no primeiro horário dar aquela aula de Biologia, depois ela voltava no quarto horário para dar aula de Química. O que ela fazia? Ela vinha no primeiro horário, dava a aula dela de Biologia, no quarto horário a mulher já tinha ido embora. Isso se seguiu sucessivas quintas-feiras. Várias e várias quintas-feiras, não achava a professora mais na escola. Aí nós formalizamos, porque tinha um grupo na turma que na época estava fazendo até um programa seriado. Eu acho que acabou esse programa seriado de ingresso. Eu acabei desistindo do meio pro fim, fiz mesmo foi o vestibular depois, mas tinha um programa do ensino médio. Era só aqui no Pará que tinha esse programa. Era o eu tenho certeza que quem já morou aqui no Pará ou mora se lembra do Prise. Era o programa de ingresso seriado. Eu acho que tem muitos anos que acabou esse programa, mas lá nos anos 2000, ali, acho que a década dos anos 2000 todinha teve esse programa aqui. Era para o FPA, a Universidade Estadual também pegava esse programa. Primeiro ano fazia uma prova, segundo ano fazia uma prova, terceiro ano fazia uma prova. Aí fazia o somatório daquelas 3 provas, se tirasse uma boa nota já ingressava no curso superior. E outros, né? Outros poderiam ter a segunda opção, que era o vestibularzão mesmo, bruto, né? Que abarcava ali todo o conteúdo ali dos 3 anos do ensino médio. Me lembro que tinha colegas na turma que estavam seguindo nesse programa, né? Esse programa de ingresso, então eles queriam ter as aulas, precisavam ter as aulas para aprender alguma coisa, para poder tirar uma pontuação na prova, e a mulher não dava aula. Aí nós fizemos, assim, como se fossem uns 8 alunos só. E eu fui um, e a gente assinou e mandamos para a diretora cobrando. Ah, meus amigos, essa mulher veio igual uma onça, a professora lá na sala depois. Mas esculhambou nós lá dentro da sala nesse dia, sabe? Esculhambou com a gente. E ainda foi nos perseguindo, ela ainda tentou. Pessoal, em todo lugar tem gente ruim, em todos os ambientes que tem ser humano tem pessoas ruins. Eu sei que eu estou desviando um pouco do assunto, que é o tema aqui do rapaz, mas eu não vou me refutar a falar desse caso aqui. Olha o que essa mulher fez. Isso foi logo no começo do ano. A gente foi percebendo que ela não ministrava as aulas de química. Fizemos a reclamação. Acho que a diretora cobrou dela lá na época. Ela achou muito ruim. E aí ela ficou assim. Ela não seguiu a risca, mas às vezes ela tinha uma quinta-feira, ela dava aquela quarta aula, outras vezes ela não dava, outras vezes ela deixava com um aluno na sala, deixava um pincel ou um livro. Eu não vou poder ficar hoje aqui, você passa. O que eu quero apontar com isso? Vocês percebem que eu estou apontando de uma mazela que havia na educação, né? Mas olha o que essa professora fez, essa dita cuja, né? Hoje ela foi embora daqui, essa mulher, nunca mais eu vi, eu não gostava dela. Um dia, pensa assim, mês de junho, tinha a famosa recuperação paralela, recuperação no meio do ano, para recuperar um bimestre, né? O primeiro ou segundo bimestre, quem tivesse com nota baixa. Me lembro como hoje, eu tinha me dedicado muito, não fiquei na matéria dela, nenhuma das matérias dela. Mas ficou um grupo na turma. Aí ela chegou para a turma e falou assim, olha, vai ter o período aí da recuperação, né? Aí para não precisar eu ter que dar aula para vocês, eu ter que ir pro quadro explicar, eu vou deixar lá na Xerox uma lista de exercícios, um listão de questões lá, com tipo 50 questões. Tem 50 questões lá, 50 de biologia e 50 questões de química. Vocês vão xerocar essa questão e durante esse período, no horário das minhas aulas, vocês vão ficar aqui, o grupo que ficou de recuperação, resolvendo essas questões. Né? Se tiver alguma dúvida, vocês me procuram depois e me entreguem. Se vocês concordarem de fazer essa lista vai valer 10 pontos como a recuperação de vocês. Mas tem uma segunda opção, eu posso vir dar aula, eu vou para o quadro da aula, explicar a matéria, o conteúdo, e aí eu dou uma prova valendo 10 pontos para vocês fazerem. O que vocês preferem? A lista de 50 questões ou uma prova valendo 10? Aí todos ali, os que estavam com nota baixa, optou pela lista de questões. Não, professor, é melhor a lista, que a gente tira dúvida com um colega.
um ajuda o outro e vai ser melhor para recuperar do que. Pessoal, era à noite, sabe? Era turmas à noite, pessoas adultas que passavam o dia trabalhando, não tinha muito tempo para estudar. Eu também trabalhava, eu só era mais novo, né? Eu ainda era praticamente um adolescente ainda. Aí foi se passando, foi coisa assim de quase 2 semanas esse período de que ela deixou lá de recuperação. Quando foi do dia da entrega, tipo assim, não, no penúltimo dia ela foi lá na sala, né? Ela foi lá, deixava nós. E aí eu fiquei. Eu fiquei porque eu até falei assim: olha, eu não vou. Eu não fiquei de recuperação, mas eu vou ficar na sala, eu vou tirar essa lista de exercícios que eu quero estudar, eu quero treinar mais ainda, porque eu tenho. Mais pra frente eu quero fazer o. Eu vou fazer minha prova no final do ano, né? Tentar entrar na universidade. E eu vou ficar aqui que eu aprendo mais, né? E eu acabei ficando ali, eu ia ajudando os colegas, aquela coisa, né? Ali dentro da sala. De modo que quando foi do dia da entrega, todo mundo com sua lista de exercício ali já pronta, respondida. Quando chega na hora, olha o que ela disse na sala, a pilantra, sabe? Ela disse assim: pois é, esse trabalho aqui tá valendo 2 pontos, tá? E a prova é amanhã. Amanhã eu vou dar uma prova valendo 8 pontos e eu vou tirar as questões desse bloco. Aí foi a hora que deu confusão, deu briga na sala, porque aí todo mundo foi. Não, mas espera lá, o combinado não foi esse. Você falou que a lista de exercício ia ficar valendo os 10 pontos. A gente se matou aqui para responder essa lista aqui. Você não deu aula, você não ministrou aula pra gente. E agora você quer dar uma prova valendo 8? Não, eu não falei isso. Eu nunca falei isso. Eu não disse isso. Eu falei que vocês iam treinar na questão. Isso aqui era um trabalho valendo 2 pontos e tinha a prova valendo 8. Mas vocês estão ligando aí os pontos? Estão montando o quebra-cabeça? Isso aí foi uma retaliação, porque esses mesmos alunos que tinham ficado de recuperação delatou ela junto à direção através de um documento. Acho que vocês já sacaram aí, né? A jogada aí que aconteceu. Aí mandamos chamar. Houve uma discussão feda na sala, mandou chamar a diretora. A diretora era uma velha na época. Chamou lá a velha, contamos o caso. E eu fui uma das pessoas que falei. Eu digo: olha, eu nem de recuperação eu estou, mas eu sou testemunha do dia do acordo. O pessoal ficou a turma, um grande número ali de alunos, falando a mesma versão. Todo mundo falou de uma boca só o acordo. E ela negando, ela virava para a diretora. Ela chegou a escorrer lágrimas dos olhos na vista da diretora. Fulana, por Deus eu te digo, pela alma da minha filha, eu tô te dizendo como não é verdade isso. Eles estão ficando loucos, eles estão loucos. Eu não falei isso, tá? Aí sabe qual foi o parecer da diretora? Ela disse: olha, gente, é o seguinte, a professora é ela, né? Ela é quem manda, né? Eu não posso interferir no trabalho dela. Tá? E eu acho que ela tem todo o direito. Se ela mesmo que ela tenha falado isso lá atrás, mas se ela resolveu mudar e aplicar a prova, ela tem todo o direito, porque ela é a professora. Ela é a professora. E é o seguinte: quem não fizer a prova vai ficar com 0. Tipo assim, a diretora ficou do lado dela. Ficou do lado dela. Então, assim, vocês não estudaram? Vocês não se esforçaram? Por que vocês estão com medo de fazer essa prova? Faz a prova. Faça a prova, entregue o trabalho, faça a prova. E aí tira a nota e recupera a nota de vocês. Pessoal, mas assim, uma pilantra, sabe? Pilantra essa mulher. Que, enfim. Então, eu tive professores horríveis. Eu tive professores horríveis no ensino médio e no ensino fundamental também, de gente da pior estirpe, sabe? E assim, mas voltando, né? Eu via alunos, eu via colegas que tinham uma facilidade tão grande, e eu ficava me perguntando: mas por que esses alunos, essas pessoas aqui, que também vieram da mesma escola pública que eu, estudou lá atrás, eles não têm essa desculpa que é porque é rico, estudou em escola particular e sabe mais do que eu, não, vieram do mesmo reduto que eu vim, e eles têm essa facilidade tão grande. Mas olha, foi já depois que eu estou aqui nesse canal, estudando aí sobre a saúde mental, os transtornos de personalidade, foi que eu descobri, inclusive aquele canal do Dr. Corte Mendonça, ele fala muito sobre isso, que quem foi criado, a criança que veio desses ambientes, tem algumas partes, né, do cérebro, os neurônios e regiões do cérebro responsável por essa questão do aprendizado da matemática, do aprendizado de línguas, e de tantas outras coisas. Praticamente morre, atrofia. Então, um dos melhores vídeos, assim, para quem tiver curiosidade, que eu indico aqui, é o Dr. Corte Mendonça. Você vê crianças, parece que é assim o título: crianças filhas de pais narcisistas
Ah, eu não lembro, meu Deus. Eu teria que procurar aqui. Eu vou ver se eu acho bem aqui no YouTube. Seria bem interessante isso, né? Mas que tipo assim, fica sequelada, fica comprometida, né? Não é a mesma coisa. Aí ele cita nesse vídeo que uma criança que não passou por isso, ela aprende numa vez, né? Já o que foi vítima de abuso, ele tem que. Ele despende um esforço 4 vezes maior para conseguir aprender a mesma coisa. E era o meu caso, gente, o tanto que eu estudava, o tanto que eu estudava. E aquilo até hoje, olha, um exemplo clássico que eu tenho aqui é o inglês. Vocês não têm ideia da dificuldade que eu tenho para aprender inglês. E olha que eu já me dediquei, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu praticamente eu ficava de 1h30 a 2 horas aqui exclusivo para estudar o inglês. E às vezes eu anotava tudo no meu caderno, às vezes a aula de hoje, quando era amanhã que o professor falava, na aula seguinte ele dizia assim, nós vamos fazer uma pequena revisão do que a gente estudou na aula anterior, quando ele botava eu já não lembrava mais. Eu já não estava lembrando, aí já tinha que ir lá no caderno, recapitular. Hoje, aqui se você fizesse um teste comigo de muita coisa que eu estudei no inglês meses atrás, eu já não lembro. Porque, ó, veja que até hoje aí eu estou confidenciando aqui a grande dificuldade que eu tenho em concurso público. Um concurso federal, né, de grande nível. Eu tenho certeza que passar num concurso público federal não vai ser tarefa fácil. Por conta desses déficits que eu tenho, né? Por conta as sequelas que eu fui acometido no passado. Mas assim, mesmo tendo consciência disso, eu não desisto, né? Eu não desisto, eu não vou desistir de aprender o inglês, de aprender o espanhol, nem que eu tenha que me desdobrar um esforço 5 vezes maior do que quem não passou pelo que eu passei, mas é melhor isso do que não tentar, né? Do que não tentar fazer alguma coisa. E é o que eu digo a você. É o que eu digo a você. É, eu acredito com toda certeza que aqueles alunos que estudaram comigo e eles aprendiam, eles tinham uma facilidade de aprender mais rápido do que eu, é porque eles não passaram pelo que eu passei. Lá naquela época eu achava que é porque eu era burro, eu só pensava, eu sou muito burro. E por que o fulano aprende mais rápido e eu não, né? Mas olha, pra você ver, não existe um mal que não traga um bem, né? Tem aquele símbolozinho do infinito, né? Em todo mal há um pouquinho de bem, em todo bem tem um pouquinho de mal. Porque as coisas terem sido da forma que foi comigo, eu como um professor na sala de aula, eu me sensibilizo com os alunos. Quando eu percebo que tem aluno com dificuldade, eu me lembro quando eu dava aula de matemática, dei aula há 8 anos de matemática, me deparei muitas vezes com alunos assim. O aluno às vezes até confidenciava, ô professor Vitor, não entra na minha cabeça, o senhor já explicou, já tentei. E às vezes eu chamava, eu botava, eu digo, ô meu irmão, tu acha que é só tu? Às vezes eu rio, eu digo, moço, relaxa. Eu falei, relaxa, eu também foi desse jeito. Eu falei, eu entrei na graduação em matemática até como um desafio. Assim, eram as oportunidades que eu tive mais acessíveis, escolhi matemática, né? Eu falei, tu acha que eu aprendi matemática, para me ter aprendido, o que eu aprendi da matemática foi fácil? Não foi fácil não, meu querido. Reprovei, fiquei retido em 2 disciplinas do curso. Muitas vezes eu fui para a quinta avaliação, fiquei de recuperação. E eu falei, não, mas calma, calma. Eu falei, ó, relaxa, eu tô aqui para te ajudar, tá? Aí tinha vez que eu repetia no quadro, tinha vez que eu chamava, senta aqui, bora sentar aqui, deixa eu te mostrar como é que é. Assim, eu sabe o que que era eu tinha essa dificuldade, né, do cognitivo mesmo da pessoa, mas algumas questões que eu via que muitos alunos ficavam empacados para aprender é porque lá na base, ali do primeiro ao quinto, antigamente era de primeiro a quarto, às vezes não foi bem feito. Porque quantos alunos às vezes eu chegava numa escola, eu ia dar aula para o oitavo ano, 9º ano, né, e o aluno não sabia as operações, não sabia multiplicação, não sabia dividir. Porque assim, quando professor de matemática vai dar aula especialmente ali, a partir do sétimo ano, 8º ano, já não, a gente já entra ali com aquela expectativa que o aluno já sabe as 4 operações. Ele já sabe as 4 operações, ele sabe o que é fração. Tem que ter uma bagagemzinha ali de conhecimento para poder entrar com aquele conteúdo que é pesado, não vou mentir. Oitavo ano e 9º ano é pesado o conteúdo.
polinômios, equações, funções, já entra um pouco na trigonometria, e, enfim, vai embora. Ensino médio mais ainda, né? No ensino médio aprofunda mais ainda nas funções, na trigonometria, e vem muito mais coisas aí. Mas assim, eu sempre procurei ser solidário e ajudar os meus alunos, aqueles alunos que eu sabia que estavam interessados, né, esforçados, mas que tinham dificuldade. E por que que eu me solidarizei com eles? Porque eu também passei por isso, eu também tive essa dificuldade no período que eu fui estudante, né? E hoje eu entendo, hoje eu tenho essas respostas. Por que que foi isso? Foi o que eu passei, né? Tudo que eu passei. O que eu tô com uma certa dificuldade aqui para aconselhar o nobre confrade aqui, eu tô caçando na minha cabeça o que é que você poderia fazer para quebrar, né? Para quebrar isso aí, eu não, eu seria muita cara de pau minha eu indicar uma igreja, né? Indicar uma igreja para você, mas igreja eu não indico nesse momento, a não ser que você queira. Se for uma coisa que você queira, não, eu tenho uma fé em Deus, né? Eu acredito em Jesus, eu quero ir para a igreja, você indo para lá porque você quer e você acredita, seria um caminho para você quebrar essa timidez. Mas se não, se a igreja não servir, eu acho que um outro caminho útil aí seria você, com uma certa urgência, tentar entrar num curso técnico, um curso de graduação. E eu lhe digo, vá à frente e fale, e se apresente, mesmo tremendo, sabe? Fica atrás de uma mesa, fica na primeira vez se não der, o nervoso foi muito grande, não, hoje eu não dou conta, mas na próxima eu vou dar conta, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade que hoje não deu certo, mas tente, sabe? Tente, mesmo com o nervosismo, porque eu te digo, com o nervosismo, você vai ficar nervoso na primeira, na segunda, mas uma hora o teu cérebro vai se adaptando, ele vai se adaptando àquilo e você já vai começando a se familiarizar, e aí vai se dissipando esse medo, essa vergonha, essa timidez de estar ali. Seria muito necessário você encontrar uma forma de praticar, né? Praticar isso aí. A igreja é uma opção, o curso de graduação ou o curso técnico, porque sempre você vai ter que apresentar alguma coisa, vai ter umas disciplinas ali que tem que fazer isso. Me ajudem aí a pensar, os inscritos aí, que opções seriam boas, né? Abordar a mulher não, abordar a mulher de jeito nenhum, não mesmo. Acho que você já a Red Pill aí, cara, quando você cita aqui, né? Você citou que a Red Pill te fez um mal porque você tinha um sonho, né? As Red Pill me ajudaram muito, mas me deixou mais pessimista. Queria ter família, filhos, uma mulher que amo. Ô, meu amigo, se desprenda. Essa parte aqui, se desprenda disso aqui, sabe? Não quebre a sua timidez treinando com mulher, porque você pode ter problemas. Você pode ter problema. O seu perfil é o perfil que a mulherada despreza, ainda mais nesse patamar que você está ainda, né? Assim, não é rico, não tá ganhando muito dinheiro, né? Se você tivesse ganhando muito dinheiro, imediatamente elas iriam bater pesado em cima de você. Mas eu vou fazer assim, esse assunto ele não se encerra aqui, tá? Esse assunto ele não vai se encerrar aqui. Vamos aguardar os feedbacks. Deixa eu ver o que o pessoal vai falar aí pra você. Eles vão me ajudar. Me ajudar não, vão lhe ajudar a pensar alternativas, né? Agora uma coisa eu te falo, seria muito importante nessa prática, né? Nesse encarar o desafio, você também procurar tratar, você procurar ajuda profissional. Assim como eu fiz, eu te contei o caso da igreja, da universidade, enfim, mas concomitante a isso, há muitos anos, também eu procurei ajuda terapêutica de profissional, fazer psicoterapia e buscar mesmo essa ajuda, tentar me conhecer, por que que eu sou assim, por que que eu tenho essas questões, isso aí um profissional ele puxa, ele te ajuda a puxar tudo isso aí e a entender, a explicar o porquê dessas coisas e quais as formas de controlar isso, como é que se controla isso.
O que você pode fazer para administrar isso aí e superar? Na verdade, o administrar tá dentro do rol aí da superação, tá? Mas eu desejo, de verdade, eu acho que pelo menos uma coisa boa eu gostei aqui, que é que você falou que você não tem pensamentos suicidas. Eu também nunca tive pensamento suicida. Não mesmo. Por mais que a vida tivesse ruim, por mais que eu tivesse amargurado, mas eu nunca perdi o gosto pela vida. Eu ficava muito. Na verdade, eu nunca tive depressão, eu tive crise de ansiedade. Eu tive muita ansiedade, assim, porque querer uma coisa, querer resolver uma coisa e às vezes não dar conta. Quem sabe, né? Na verdade, eu falei aqui de uma possível depressão, às vezes nem é, agora que eu tô lembrando aqui, né? Pode ser crise de ansiedade que você tem, igual eu tive, né? Mas isso aqui já foi um grande passo que você deu. E pensa assim, você está começando a vida agora. Eu teve uma parte aqui no teu texto que eu fiquei até assim, eu digo, mas caramba, um cara novo desse. Tu falou assim, parecendo como quando foi na parte que você cita assim, que você abandonou todos os teus projetos de vida, que você. Poxa vida, mas moço, 23 anos, você tá muito novo, sabe? Agora você tá caminhando ainda para um quarto de vida, né? No mínimo aí, você ainda vai ter aí pela frente, assim eu desejo, mais uns 3 quartos. Você tem muito, muito mais futuro para ser vivido do que passado vivido. Então sempre quando tu olhar para tua realidade, tu pensa assim, não, mas se eu ver o futuro que eu ainda posso ter pela frente e o meu passado, o futuro é muito maior, né? Seria muito ruim para você era se tu tivesse com esse pensamento, tu já com 60 anos. Se fosse um homem de 60 anos mandando esse depoimento aqui para mim, aí era mais complicado, né? Porque, poxa, já 6 décadas já se foram, né? Mas você agora, você viveu 2 décadas. Tem 5 anos que você entrou na maioridade. Então tenta ver, tenta. Eu te falo assim, quando eu me vi, há pouco tempo atrás eu me vi nesse contexto, há um ano atrás, né? Eu entrei numa crise de ansiedade, num desespero, assim, por alguns problemas que eu estava vivendo. E eu lhe digo que o que fez eu sair daquela situação, daquela crise tão ruim, não foi remédio que me tirou, mas foi eu ter um olhar especial para o lado bom. Eu comecei a mirar no lado bom da minha vida. Pera lá, eu tenho saúde, eu não tô aí depois eu comecei a pensar assim, eu não estou numa cadeira de roda, eu não tenho nenhuma doença grave, eu não estou com câncer, nenhuma AIDS, estou com meu corpo intacto. Eu tenho uma coisa maravilhosa, que é um trabalho que me garante minha subsistência, um salário que uma grande parte no Brasil não tem. Já realizei tantas coisas boas, viagens, fiz tantas coisas. Não, pra que eu vou ficar desse jeito? Por causa de um problema, por causa de uma coisa que ainda tem como contar, que não tem como a gente resolver é a morte, né? Mas tem saídas para isso aqui. E ali eu fui mentalizando, eu fui focando na parte boa. E aqui estou eu, ó, mais tranquilo, né? Mais de bem com a vida, vivendo, dormindo, me cuidando, fazendo o que é bom, usufruindo daquilo que eu construí. Então, tenta ver isso. Mesmo com esses sentimentos ruins, mesmo com esse desânimo, eu já te dei uma dica, ó, 3 dicas, né? Psicoterapia, encarar os desafios e olhar para frente, olhar para o teu futuro, enxergar um futuro grande pela frente. Você tem muitos anos pela frente ainda e pensar assim, diferente de... Se veja numa vantagem, tá? Tô te dando aqui uma coisa assim, um privilégio. Você tem um privilégio, né? Porque é mais triste o despertar quando acontece numa idade mais avançada. Eu acredito que seja. Olha, eu com 30 e poucos anos, eu fui despertar de algumas coisas, eu fiquei, poxa vida, por que eu não despertei quando eu tinha 20, né? Queria tanto ter destravado a minha mente quando eu tinha 18 para isso aqui, né? 18, 20. E agora com 30 e tantos anos que eu fui. E olha, eu com 30 e poucos anos, eu não estou numa idade ainda tão avançada, né? Reagir dessa forma, imagine a pessoa com 60, com 70 que vai acordar, né? É muito pior. Então, assim,
Pense que você tem muito tempo, mas assim, não pode se acomodar, porque se você se acomodar e você ficar nesse pensamento de fracasso, aí você vai chegar aos 60, 70 anos, né? Possivelmente, você chega lá, aí, meu amigo, assim, o sentimento de depressão, de fracasso, ele vai ser muito maior do que o que tu tem agora. Porque o que tu tem agora, você tem todo um futuro para reverter isso, né? E aí você tá com, como diz o outro, com a faca e o queijo na mão. Comece a olhar o lado bom da sua vida. É isso que eu penso, né? Comece a olhar. Você tem saúde, você viveu mazelas, viveu, mas tem como superar isso aí, tem como correr atrás e tu já tem, você é jovem, você tá na Red Pill, você tá aprendendo aqui, tu já vai ter um ponto de apoio aqui comigo e os inscritos aqui. E esse pensar positivo te dá um gás novo, um ânimo novo, e você poderá galgar voos maiores, né? Grandes passos à frente. Esse é o meu desejo, tá? É o desejo para minha vida e para você também, tá? É o desejo do meu coração para ti. Dias melhores, superação. É fácil? É fácil trilhar esse caminho do crescimento, da superação? Não, não é fácil, é até doloroso. Curar feridas, né? Curar feridas antigas é doloroso, mas é preciso. E eu lhe digo, lá na frente os frutos são doces, né? A gente é bom olhar para o passado e ver esse histórico. Eu sempre falo, quem veio da mazela, o gostoso é você superar e ter esse legado. Poxa, de onde eu vim, né? De onde eu vim, o que eu passei lá atrás e quem eu sou hoje. Do que ficar no eterno vitimismo, né? As eternas vítimas. Ser a eterna vítima não é um legado bom. Não é um legado bom. Então, assim, que o seu legado seja realmente de vitória. Corra atrás. Não é no estalar de dedos, é aos poucos. Você vai construindo isso. Mas tem que ir dando os primeiros passos, né? Então tá aqui. Aqui foi espontâneo, eu falei o que veio à minha mente. Mas vamos ver aí os feedbacks. Se você quiser também mande um e-mail também aí para mim, né? Comentando mais alguma coisa. E depois a gente faz uma retomada. Posso fazer uma retomada com você, tá? Meu muito obrigado aí. Se cuide. Tamo juntos. Eita, agora a tela do meu celular apagou e não quer voltar. Pronto. Deu aí 1 hora e 12 minutos, né? Eita, homem que fala. Sou eu aqui, né? Mas, enfim, eu agradeço a todos aí a audiência. Aqui foi um conteúdo aí solidário. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Eu acho que foi só esse mesmo, porque... Ué, rapaz, eu tô vendo um negócio engraçado aqui. Aconteceu uma coisa, claro que eu não vou revelar as identidades, mas é um inscrito meu muito, muito conhecido. Agora que eu tô vendo, ele mandou o e-mail. Aí depois ele mandou pela segunda vez já com outro nome, mas é o mesmo texto. Depois eu vou tirar essa história ali. Eu até falei que eu não sabia quem era, né? Mas pelo que eu vi, tem 2 e-mails aqui, pessoal. O que eu li tem um nome aqui, que eu digo, eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas o primeiro que eu não tinha abrido antes, né? Tava um nome que é um inscrito meu conhecido, meu chegado aqui, mas deixa eu ver aqui. Enfim, pessoal, do que eu olhei aqui, não tem outros e-mails, né? Eu deixo em aberto aí. Se tiver algum inscrito aí querendo mandar um relato, olha, quem quiser mandar, vai mandando, porque certeza daqui mais uns dias, especialmente quando eu estiver me recuperando aqui, eu vou ter muito tempo livre. Quando eu me operar daqui mais uns dias, aí eu vou ficar só aqui em casa, no meu quarto. Vou ter tempo aí para gravar muito conteúdo aí para vocês. Até no mínimo aí 45 dias eu vou ficar quieto em casa. A primeira semana não rola do pós-cirúrgico, né? Ali os 8 primeiros dias não vai rolar assim um podcast igual eu faço, porque é ruim, ó. É ruim, meus amigos. Dói, tem que ficar deitado, tomando remédio.
Mas quando vai dando ali entre o oitavo e 10º dia, tira os pontos, né? Aí já fica melhor. Já fica bem melhor. A primeira semana é cruel de uma cirurgia. Mas, enfim, faz parte da vida, né? É mais uma luta minha aí pela vida, pela saúde. Pessoal, só mais uma coisinha. Eu voltei seguindo até a dieta dos médicos. Eu já tinha que estar fazendo isso, mas olha, eu voltei às minhas atividades físicas com mais rigor e minhas dietas, né? Estou tentando me alimentar de uma maneira mais criteriosa. Estou fazendo caminhada, estou fazendo ritmos. Hoje eu fiz 1 hora de ritmos aqui, suei a camisa, vim aqui dentro do meu quarto mesmo. Eu queria ver se no dia da cirurgia minha barriga já está mais enxuta. Não é que eu fiquei gordo, barrigudo, mas aumentou uma camadinha. Né? Eu tinha umas calças aqui tamanho 40 que abotoavam em mim, já não estava abotoando mais. Mas assim que basta uns dias aqui de treino, eu vou começar, eu não vou pagar treino de musculação na academia, porque a qualquer momento eu serei chamado para cirurgia. E aí, ficar dando dinheiro de graça, eu vi uns vídeos aqui na internet que eu posso fazer uns treinos aqui de musculação sozinho aqui em casa. Tem um jeito deitando por o chão, o cara lá instrui tudinho. Eu até separei já uns vídeos, eu vou fazer aqui mesmo. Até chegar o dia, pelo menos assim, já para ir dando uma modelada. No músculo. Essa semana eu vou dar um pulo ali, segunda ou terça, eu vou lá já para me saber. Se elas me derem uma previsão de que dia vai ser, se eu ver que ainda vai demorar mais uns dias, eu vou para academia treinar mais um, nem que eu pague assim a diária. Mas se não, se eu ver que for logo, eu faço só aqui em casa. Mas eu já tô treinando. Eu quero de novo deixar minha barriga lisa, eu só engordo a barriga, pessoal. Tem muita gente gordinho que engorda os braços, engorda as pernas, né? Eu só engordo a barriga. Então, assim, todo o esforço é concentrado a fim de tentar dissolver isso aqui, mas vai dar certo. Tá bom, eu tô com sono aqui. Muito obrigado aí a todos que me ouviram. Vou tentar colocar aqui esse conteúdo para editar, tá bom? Muito obrigado aí. Tchau, tchau.